Meu nome é Maria de Lourdes Viegas Pereira, nasci a 11 de 12 de 1945, na freguesia de Figueiró da Granja, concelho de Fornos de Algodes e distrito da Guarda. Vim para Lisboa com 6 anos, mais propriamente para aqui para Telheiras, em frente, aqui no número 161, onde já viviam os meus avós maternos. E depois fiquei sempre por aqui. Gosto muito de Telheiras. Portanto, eu vim para Lisboa com 6 anos, no Carnaval, era a altura de Carnaval, tinha feito em dezembro. 6 ou 7, já não sei também muito bem, pronto, mas é assim. Então fomos viver para a casa da minha avó, que morava na Estrada de Telheiras, número 161, porta número 8. A minha avó tinha só um quarto e uma cozinha e um quintalinho, onde tinha um limoeiro, umas capoeirinhas com coelhos, galinhas. Pronto, ficámos todos. A minha avó dispensou a cozinha para nós, para mim, para a minha irmã, para o meu irmão, e depois ainda nasce mais uma bebé aqui, mais uma menina. Meu pai já estava em Lisboa porque tinha tido um acidente, caiu de um carro de bois abaixo, partiu a clavícula. Lá, em Fornos de Algodes, não se entenderam, mandaram para Lisboa. Pronto, a minha mãe ficou lá, a minha irmã, entretanto, veio também, porque a minha avó arranjou uma senhora para ela ir trabalhar, ficar lá. Naquela altura chamava-se uma criada, digamos. Hoje são empregadas domésticas, né? E então a minha irmã já estava ali no Campo Grande, perto da igreja, e a minha mãe estava lá sozinha comigo e com o meu irmão. Minha mãe pega em nós os dois um dia e vimos por aí fora, viemos a Lisboa, viemos para Lisboa. Minha mãe só pegou as nossas pouquinhas roupas que tínhamos e viemos. Depois aqui é que parece que eu abri os olhos para a vida mais. A minha mãe comprou, não sei como, arranjou uma cama de ferro, de casal, e eu e a minha irmã, dormia a minha mãe, o meu pai e o meu irmão. E eu e a minha irmã dormíamos assim atrás da porta, em 2 caixotes do sabão, com uma saca cheia de palha. Uma com a cabeça para um lado, outra com a cabeça para o outro. De maneira que, pronto, a minha irmã... Depois, quando a minha mãe chegou, a minha mãe foi buscar a minha irmã para o pé dela. Claro que a minha irmã depois já não ficou mais naquela casa que a minha avó lhe arranjou. Ficámos ali. Então a minha irmã depois foi trabalhar para Benfica, para a fábrica de malhas do Simões. Eu fui para a escola até fazer a 4ª classe. Pronto. Mas o pátio do Machado era assim, eram muitas famílias, só com um quarto e uma cozinha, para aí com 4, 5, 6 filhos. Como digo, era a rua para nós brincarmos, porque dentro de casa, nem para comer, até comíamos lá na rua, havia o tanque para lavar a roupa, tinha uma tampa e ali era a nossa mesa, para comermos. O pouco que havia, porque não comíamos 3 vezes por dia. Não havia, não é? Meu pai e a minha mãe foram trabalhar aqui para esta quinta, o dono desta casa, que chegava quase até lá à luz, uma coisa enorme. E pronto, quando chovia, não trabalhavam, não ganhavam. De maneira que no inverno era difícil, passávamos mais fome ainda, porque não ganhavam. E a minha mãe dizia sempre, não se vai tirar nada das árvores de ninguém. Havia aí as árvores carregadinhas de pêssegos, de ameixas, de, sei lá, todas as frutas, peras, uvas. Nós nunca fomos tirar nada a ninguém. Há, comemos, não há, não comemos. Pronto, até o Pátio Machado seria para aí umas 20 famílias ali, em volta daquele palacete que ainda lá existe hoje, não é? Pois era tudo pessoas como a minha mãe e o meu pai trabalhavam no campo, mas já lá havia 2 ou 3 senhores que eram pintores, outros eram pedreiros, esses já tinham um ordenado, certo, viviam melhor, não é? Uma vez que começaram a pensar em comprar este palacete, compraram o da frente, tiraram as pessoas de lá, deixou de ter aquela graça que tinha, porque aquele palacete daquele lado, pela parte de baixo, tinha uns anexozinhos onde viviam famílias, muitas famílias, 20 e tal famílias, com filhos. Alguns já com mais idade, já não tinham, os filhos já tinham saído daqui e ido para o outro lado, para a Pontinha, que se começava também ali a aparecer, casas novas, então iam para lá viver, já não ficaram aqui. E outros ficaram,
Depois eram famílias assim de pedreiros, de pintores, e as senhoras iam vender o peixe, iam buscar à ribeira e depois vendiam umas no Campo Grande, outras nas Avenidas Novas, outras aqui mais para o pé da churrasqueira, já havia churrasqueira do Campo Grande, aquilo é muito antigo, e depois à tarde vinham para casa, já não era hora de vender peixe. Se vendiam, mas normalmente ficava sempre para elas. Chegavam ali, acendiam um fogareirinho de carvão, punham-se a assar, só pão, peixe e vinho, um garrafão. Pronto, o que é que acontecia? Levantavam-se às 4, 5 da manhã, com o vinho lá que bebiam, para não se engasgarem, com o pão e o peixe, pronto, iam dormir, dormiam. Depois à tarde vinham os homens das obras, os maridos, algumas tinham maridos nas obras, davam-lhe pancada, porque elas estavam bêbadas, porque elas não limparam a casa, porque elas não fizeram nada, era só aquele trabalho. Depois escondiam o dinheiro, depois eles queriam que elas mostrassem o dinheiro, aquilo era, batiam nas mulheres, batiam nos filhos, era tudo a gritar. Era assim uma coisa, era habitual, nós já nem estranhávamos. Eu até ia para cima do terraço, como estava naquela casa em frente, ia para cima de um terraço que por baixo eram as tais casinhas, por cima era um terraço do senhorio. Eu ia para ali que era para ver melhor, aquela pancadaria, puxavam-nas pelos cabelos, arrastavam-nas, os miúdos choravam porque o pai estava a bater na mãe, era assim este género de pessoas, pronto. Durante o dia, amanhã estava tudo caladinho, não havia aqui ninguém, eles iam para o trabalho e elas iam para a venda delas, não é? À noite é que era este desassossego, à tarde, ao final do dia.